E aí galera, beleza? Vinícius do Exceler Conhecimentos aqui, e nesse vídeo vamos ver algumas funções que envolvem médias, máximos, mínimos, mediana e moda. Vamos lá. Aqui para a primeira parte da aula, a gente tem duas tabelas separadas de ações e o valor que ela estava custando em cada dia. Desse lado a gente tem o valor de uma ação, que seria a EXCL11, e esse outro lado seria da XVLP11. A gente primeiramente quer saber qual é o custo médio que essa ação teve durante esse mês. Veja que é o mês 5 de 2026 e a nossa primeira função que a gente vai aprender é a função média. Aqui no caso, para a gente saber o custo médio que essa ação teve nesse mês. Então aqui na célula F2, vou utilizar igual média. E aqui é com acento, como se escreve mesmo. Os parâmetros que eu passo são valores. Aqui como a gente está na mesma coluna, vou selecionar. Posso selecionar ou aqui diretamente no C, ou apenas os valores mesmo. Vai dar no mesmo resultado. Fechei. A média para esse mês, nessa ação, R$ 24,77. Essa primeira tabelinha é apenas para essa ação, e aqui embaixo a gente tem os mesmos cálculos para a outra ação, que seria aqui do lado, XVLP11. Então, aqui também vou colocar igual média, e agora vou selecionar direto pela coluna, o J, para mostrar que também funciona. Então a média dessa ação XVLP11 no mês 5 de 2026 foi R$ 107,27. E agora, para a nossa segunda função, a gente quer saber qual é o máximo, qual o custo máximo que essa ação teve no mês. Então aqui, vou colocar igual, máximo, também com acento, e vou selecionar também os mesmos valores. Aqui da primeira ação, o valor máximo foi 26. E aqui para a nossa segunda ação, também máximo, selecionar aqui, o valor máximo R$ 115,94. E qual foi o mínimo? A gente também tem a função mínimo. Mais uma vez, também possui o acento. Seleciono os valores. A primeira ação teve o valor mínimo de R$ 23,20. Vamos ver a segunda ação. Igual mínimo. Selecionar aqui o J. R$ 98,47. E aqui o nosso quarto valor que a gente vai calcular é a moda. Se você não lembra, a moda é o valor que mais aparece. Então vou colocar aqui igual modo ponto único. Acento no U. E vou selecionar aqui os valores. O valor mais recorrente para essa ação foi de R$ 24,90. E aqui na segunda ação, modo único, R$ 100,48. Aqui nessa última planilha explicação, só para a gente relembrar realmente, eu tenho os valores aqui, um exemplo. Aqui ao lado eu coloquei eles de forma ordenada, para a gente ver que o 1 aparece uma vez, o 2 apenas uma vez, o 3 uma vez, o 4 quatro vezes, o 5 duas vezes, o 6 três vezes, 7 três vezes, 8 três vezes e o 9 apenas uma vez. Logo, a moda é o que mais apareceu, que é o 4. Pode ver que aqui moda 4, utilizei a função modo único. E é isso que ela retorna. Agora, antes de continuar o exemplo, vamos ver a mediana. Se você não lembra o que é a mediana, você tem um conjunto de valores, ordena eles e tem duas possibilidades diferentes. A quantidade, se é uma quantidade par, aqui eu tenho 20 registros, então é par, ou ímpar. Aqui ao lado eu coloquei o mesmo valor, eu só apaguei o 9 aqui no final, para ficar 19 registros. Quando a quantidade é par, a gente vai aqui, depois de ordenar, pega os dois valores do meio. Daqui para cá, a gente tem 9 valores. Daqui para cá também, 9 valores. Então a gente pega os dois do meio e tira a média deles. Seria então 5 mais 6 dividido por 2, 5,5. Pode ver que aqui mediana par, 5,5. Quando é ímpar, após a gente ter ordenado, a gente simplesmente pega o valor do meio. Porque aqui vai ter 9 valores e aqui 9 valores. Então aqui no nosso exemplo, vamos ver a mediana é igual med
e vou selecionar os valores. Aqui, para a primeira ação, a mediana foi igual à moda, 24,90. Vamos ver o segundo. Igual med, no J, 108,59. Agora, para a segunda parte da nossa aula, a gente tem os mesmos valores, porém em uma tabela única. Se eu fizer a média aqui, ele vai calcular a média das duas ações juntas. Mas se eu quero a média separada, apenas de uma ação, é aí que entra a função média C. Digitei aqui média C, o primeiro valor que eu coloco, o primeiro parâmetro, é o intervalo em que eu vou analisar o critério. Aqui no nosso exemplo, eu quero que a média seja apenas para o EXCL11. Então, eu vou selecionar os dados aqui, do B2 até o B43. Qual o critério que eu quero analisar? Eu quero que apenas esse valor, que está na minha célula F1. E de onde ele vai tirar a média? Do custo unitário, que seria a coluna C. Então, do C2 ao C43 e fecho. 24,77. Se a gente vir no individual, a gente vê que bateu o valor. O que ele faz? Ele vai pegar esse primeiro intervalo, ele vai procurar onde tem o critério que você informou. Aqui no caso eu informei F1, então ele pegou o valor que está em F1. Eu poderia digitar manualmente aqui, ou assim que fica mais fácil para mudar caso eu precise no futuro. Então, onde ele encontrou esse valor, ele considerou para calcular a média. Aqui eu posso copiar essa função, colar aqui embaixo, e só puxar aqui, ao invés de F1, é F8. Aí sim vai calcular para a outra ação que eu tenho, XVLP11, 107,27. Vamos ver aqui individual, 107,27. E como seria o máximo? Eu venho aqui, digito máximo, tem o máximo Cs, porque ele permite mais de um parâmetro. Você viu que a média C permite apenas um. O máximo Cs permite mais de um. Só que aqui no caso é para o máximo, não para a média. Então o primeiro intervalo que eu passo é de onde ele vai tirar esse máximo. Então aqui seria do custo unitário. C2 ao C43. Qual vai ser o critério que ele vai analisar? Aqui no caso a gente tem apenas um critério, que seria o nome da ação, que está no B. Então vou selecionar o B, do B2 ao B43, que é todo o intervalo de dados, e vou selecionar como terceiro parâmetro o nome da ação, que aqui é F1, onde está o nome dela. E aqui eu tenho que o máximo para essa ação é R$26. Vamos ver aqui, R$26. Vou também copiar essa função e colar aqui para a segunda ação, só mudando o intervalo do parâmetro, que ao invés de F1 é F8. Então 115,94 foi o valor máximo para a ação XVLP11. Vamos ver aqui, 115,94. Aqui no caso a gente utilizou apenas um parâmetro, mas como é o máximo Cs, ela permite você colocar mais parâmetros. Mas aqui no nosso exemplo não foi necessário. Aqui também tenho o mínimo Cs. Vou selecionar direto pela coluna. Então, o mínimo Cs funciona igual. Quero que o resultado seja da coluna C. Ele vai analisar na coluna B, que é o segundo parâmetro. Qual o critério que ele vai analisar? O nome. Então, vou colocar aqui F1. 23,20. O mínimo valor para a primeira ação. 23,20. Vou copiar aqui e colar embaixo, para não ter que digitar. Se você lembrar da nossa aula de referências absolutas e relativas, você vai notar que quando eu copiei, ele mudou de F1 para F8, já que não está fixo. Então ficou mais fácil para mim. Então o mínimo para a ação XVLP11, 98,47. Vamos ver aqui. 98,47. E para calcular a moda, existe o modo único CES? Não existe. Então vou ter que utilizar o modo único. E se você lembrar da aula anterior, que você viu a função filtro, eu falei que a gente utilizaria nessa aula. Então aqui eu vou utilizar a função filtro. Por que eu vou fazer isso? Eu tenho que passar para o modo único uma matriz de valores. E com a função filtro eu consigo filtrar primeiramente esses valores e passar para calcular o modo único apenas do resultado filtrado. Então aqui o filtro, se você lembrar, a gente coloca o primeiro parâmetro
Então vou colocar apenas o C, que a gente viu na aula anterior, que a gente pode selecionar apenas a coluna que a gente quer. Qual que é a análise que ele vai fazer? O filtro. Onde a coluna B seja igual esse nome, EXCL11. E aqui, como eu sei que não vai dar erro, eu não vou colocar o terceiro parâmetro. E por final, fecho a função modo único. Antes de dar o Enter, vou colocar aqui como comentário. E vou pegar apenas a função filtro, que eu fiz aqui. Vou colocar aqui do lado, no i. Para você ver o resultado. Aqui eu estou utilizando do EXCL11. Então esses dados aqui, ele pegou dessa coluna. Ele só filtrou onde era esse nome, EXCL11. Se você olhar um a um, vai saber que é aqui. Então, basicamente, dentro da função modo único, eu estou colocando esses dados, essa matriz. Então, quando eu dar um Enter, ele vai analisar o modo único, seria a moda, né? Apenas desses dados. 24,90, assim como a gente viu aqui. Agora, para o XVLP11, vou copiar e colar também, já que muda apenas o nome da ação. E aqui, como está uma referência relativa, ele já adaptou para F8, então está pegando corretamente. R$ 100,48. Se a gente vir aqui, R$ 100,48. E para mediana é a mesma coisa, igual med, já que não existe um med C, e dentro dela vou utilizar o filtro. Também resultando o custo unitário, porém analisando a ação onde seja igual F1. E aqui a mediana 24,90, como a gente viu aqui. A de baixo 108,59, vamos ver aqui. Copiar, colar. 108,59. Continuando, a gente tem agora na terceira parte da nossa aula uma tabela de alunos e suas notas e duas informações: se ele fez cursinho ou não antes de fazer essa prova e se ele é da origem de uma escola particular ou pública. E agora aqui eu quero calcular a média desses alunos, filtrando ao mesmo momento se ele fez cursinho e se ele fez escola pública ou particular, ou seja, mais de um parâmetro. Então aqui na célula G3, vou colocar a nossa função média Cs. A gente viu a média C, que utilizava apenas um parâmetro, e temos agora a média Cs. Vou digitar diretamente aqui em cima, fica mais fácil. E aqui, o que eu faço? Eu quero que tire a média da coluna B. O primeiro intervalo que eu passo é o intervalo de onde a média vai ser tirada, aqui do B. Eu poderia também, ao invés de selecionar apenas a coluna B, selecionar apenas os dados, especificando a linha B2 ao B21. Mas para facilitar, vou selecionar diretamente o B. O segundo parâmetro que eu passo é o intervalo do primeiro critério. Eu quero analisar aqui se ele fez cursinho. O critério está no intervalo C. E o terceiro parâmetro é esse critério. Eu quero analisar o sim, já que eu estou fazendo na célula G3. Agora, os próximos parâmetros são sempre o intervalo do critério e depois qual é o critério. Então aqui, o próximo intervalo é o D, e nele eu quero que o critério seja pública, pois eu estou utilizando na G3, que é cursinho igual a sim e escola igual a pública. Agora eu posso dar um Enter. 6,75 é a média. Agora os outros três valores também serão com a mesma função. Então eu posso apenas dar uma correção aqui nas fixações ou não aqui nas referências da função. O B vai ser sempre o B. Vou colocar o cifrão. O C também. O D também, pois são lugares fixos. Agora no G2, ele que diz o sim ou não. Se eu arrastar para o lado, eu quero que a coluna mude. Então não vou colocar o cifrão nela. Mas quando eu arrastar para baixo, eu não quero que a linha mude, pois o sim ou não está na linha 2. Então vou fixar apenas o 2. No F3, que é pública ou particular, se eu arrastar para o lado, eu não quero que mude a coluna. Então vou fixar o F. Se eu arrastar para baixo, tem que mudar a linha. Então vou deixar aberto. Agora com a função corrigida, posso puxar para o lado e para baixo. Vamos ver manualmente
se isso bate. Vou aqui filtrar. Quem fez cursinho e foi da escola pública. Tivemos 4 pessoas. E essas são as notas. Se eu selecionar as notas, aqui embaixo no Excel ele mostra a média. 6,75. Vou escrever aqui para a gente não esquecer. Agora eu quero quem é da pública, mas não fez cursinho. Vou selecionar aqui também. 3,125 aqui embaixo. Agora quem é da particular e não fez cursinho, 3 pessoas. A média delas aqui embaixo, a média é 4. E quem é da particular e fez cursinho, 5 pessoas, média 7. Vou tirar o filtro aqui. Puxar um pouquinho para cima, esses valores. E a gente vê que bateu certinho, porque corretamente foram feitos os filtros. E agora, para finalizar, a gente tem aqui uma última tabela de notas. A gente quer saber a maior, a menor, a segunda maior e a segunda menor. Se você lembrar, a gente utilizou o máximo aqui, que basicamente me mostra a maior, no caso aqui, maior custo. Eu poderia utilizar o máximo para trazer a maior nota. Mas eu vou utilizar uma função chamada maior. O primeiro parâmetro que eu passo é o intervalo. Vou selecionar aqui o B. Ou posso selecionar apenas os dados, né, também. O segundo parâmetro é um parâmetro K. O que seria esse K? É a posição. Então, a maior nota, se eu colocar 1, é realmente a maior nota de todas. Então, vou colocar 1, me dá a nota 10. Aqui no B eu tenho as notas, eu coloquei elas aqui no K, na coluna K, né, para não confundir, e classifiquei da menor para maior. E aqui no J eu coloquei o K menor e o K maior. O que seria isso? Eu utilizei aqui a função maior e passei o K igual a 1. Então vou ver aqui o maior, K igual a 1, ele pega a maior nota. Se eu colocasse K igual a 2, ele pegaria a segunda maior nota. E assim por diante. Veja que aqui tivemos duas notas 7. Então se eu colocasse o K igual a 4 ou igual a 5, resultaria 7. Então aqui vamos ver aqui na segunda maior, igual maior. Vou selecionar o mesmo intervalo. E quero a segunda maior nota, logo coloco o número 2. O valor 9, como a gente viu aqui. E agora para o menor. No primeiro caso eu poderia usar o mínimo, ou eu utilizo a função menor. Que eu também passo o intervalo e passo o K. Eu quero a menor nota, então eu quero a nota que tenha o K igual a 1. A menor nota foi 0. Aqui, na coluna J, a gente tem o K menor. O 1 é a menor nota de todas. O 2 é a segunda menor. O 3, a terceira menor e assim por diante. E aqui é a mesma coisa. Veja que tiveram várias notas 2. Se eu colocasse K, 3, 4, 5 ou 6, o resultado seria nota 2. Então, se eu colocar o K igual a 2, vai me trazer 1. Vamos ver aqui na segunda menor nota. Igual menor. Vou fazer esse selecionando diretamente o B e colocando K igual a 2, para me trazer a segunda menor nota, e vejo que resultou em 1, assim como a gente viu anteriormente. E essa foi uma aula muito boa, que você aprendeu 11 funções e ainda viu o uso prático da função filtro, que a gente viu na aula anterior. E qualquer dúvida que você teve, pode colocar nos comentários que eu vou te ajudar. Te vejo na próxima. Tchau, tchau.